o servomotor que a gente comprou é esse carinha aqui, olha só. Isso aqui é bizarro, né, pessoal? Isso aqui é bizarro. Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da nossa série sobre servomotores. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu vou explodir a sua cabeça com o assunto de servomotor. Eu vou falar para você tudo o que você queria saber e nunca te contaram. Então, se liga no vídeo. É o seguinte, nesse vídeo eu vou explicar para vocês aí qual a diferença entre motor de passo, easy servo, servomotor, como que você escolhe, por que que você escolhe um servomotor, quando você escolhe um servomotor, qual é melhor, se é um motor de passo, um easy servo ou um servomotor, quando que é indicado cada um deles, e vou responder também perguntas que vocês fizeram no vídeo passado, quando eu mostrei o servomotor. Eu queria agradecer aí todo mundo que usou meu link aí para comprar o servomotor, e se você ainda não comprou e quer saber do link, o link está aqui na descrição desse vídeo, entra lá, os preços estão muito legais, o produto já está no Brasil, e entrega rapidinho e tem qualidade. Eu mostrei para vocês aí que veio tudo bem embalado, tudo certinho. E nos próximos vídeos aí eu vou mostrar para você como fazer todas as ligações. Pessoal, não pula o vídeo, tá? Assiste inteiro porque tem muita informação. Se você pular, você não vai entender o que eu estou explicando. Esse vídeo vai ser bem teórico, mas eu vou falar para você tudo que você precisa saber sobre servomotor, em específico esse que eu comprei, tá bom? Então, se liga aí. Bom, pessoal, vamos começar aqui a nossa aula sobre servomotores, tá? A gente vai começar falando sobre motores de passo. Por quê? Eu quero te explicar também a diferença entre motores de passo, easy servos e servomotores. Por quê? É muito importante você entender a diferença entre eles para você saber qual utilizar. Por quê, pessoal? Esse vídeo não é para falar qual é melhor. Esse vídeo não é para falar que servomotor é melhor que motor de passo. Esse vídeo é para mostrar como funcionam motores de passo, easy servos e servomotores, com foco mais em servomotores, mas principalmente te dando conhecimento para você decidir se no seu projeto é melhor colocar um motor de passo, um easy servo ou um servomotor, tá? Eu vou responder várias dúvidas que o pessoal deixou nos comentários no vídeo passado, que foi o que me levou a fazer esse vídeo, tá? Eu ia já fazer esse vídeo mostrando a configuração do servomotor e como que faz para você fazer as ligações e o funcionamento dele em si. Só que teve muitas dúvidas, né, que eu também tinha no passado, que é qual é melhor, qual potência equivale um ao outro. Por exemplo, se eu tenho um motor de passo de 120 kg, qual que é o correspondente no servomotor? Porque no servomotor a gente compra em watts, né? Então a pessoa não sabe definir qual que é qual, né? Qual que é o equivalente. Então nesse vídeo eu não vou te falar qual é o melhor, eu vou te ensinar a descobrir, olhando nas fichas técnicas, olhando as informações corretas, para você definir qual é o melhor para o seu projeto, tá bom? Então vamos lá. Então, bem rapidamente sobre motores de passo, o básico que você precisa saber. Motores de passo, esse carinha aqui, motor de passo, ele é indicado para baixa rotação, tá? Ele tem malha aberta, ou seja, a sua controladora vai mandar um trem de pulsos, né, para esse motor de passo, para ele girar, e a controladora não vai saber se ele girou, não vai saber se deu certo. Simplesmente ela vai mandar o sinal e ele vai fazer ou não, tá? Então é uma malha aberta. Tem um valor menor, motor de passo geralmente são mais baratos comparado com os outros, e ele precisa de um driver simples para fazer o controle aí do funcionamento dele. O easy servo, pessoal, nada mais é que o mesmo motor de passo com um encoder aqui na parte de trás. Então é o seguinte, motor de passo com encoder é conhecido como easy servo, tá? É um motor de passo que tem um encoder, então isso faz com que o sistema seja de malha fechada. Ele continua sendo para baixa rotação, pessoal. Ele simplesmente é um motor de passo, tá? Não mudou nada. É um motor de passo com encoder. Então ele é para baixa rotação, ele tem malha fechada, ele tem um valor maior que o motor de passo normal. Por quê? Porque tem um encoder, tá? Ele tem mais itens, né, no conjunto dele. E também porque ele precisa de um driver diferente. Aqui você não pode utilizar um driver simples, você precisa de um driver com entrada para encoder, né? Então ele é mais caro por isso, porque ele vai ter um encoder, vai ter um driver um pouquinho mais sofisticado, tá? Então o pessoal costuma falar que o easy servo tem um pouco mais de velocidade que o motor de passo, mas continua sendo baixa rotação, pessoal, tá? Motor de passo e easy servo são motores de baixa rotação.
Motor de passo, malha aberta. Motor de passo com encoder, você consegue ter uma malha fechada. Posso colocar um encoder aqui? Você pode colocar, você pode ter um motor de passo, colocar um encoder, colocar um driver que vai ler esse encoder, você passa a ter um easy servo, tá? Simples assim. Então, motores de passo e easy servo é a mesma coisa, a diferença é que tem um encoder, malha fechada, baixa rotação. O servomotor, pessoal, ele é diferente, por quê? Ele tem alto controle de posicionamento, ele tem um baixo nível de ruído e vibração, tá? Quando o motor está funcionando, ele é bem mais silencioso e ele não vibra, tá? Ele tem baixo nível de vibração, isso é excelente para sua máquina. Quanto mais estável a sua máquina, melhor. Então ele tem baixa vibração. Ele tem uma alta capacidade de torque e ele tem altas velocidades, tá? Isso no servomotor em geral, certo? Então, o servomotor no geral, ele vai ter um alto controle de posicionamento, alta capacidade de torque, alta velocidade e baixo ruído e vibração, tá? Isso no geral para servomotores. A partir de agora eu vou falar sobre o servomotor que eu comprei. O servomotor que eu comprei, né, é esse carinha aqui da foto, depois eu vou mostrar para vocês aí mais informações. Ele é um servomotor e um servodriver, tá? Por que que o pessoal tá vendendo barato esse conjunto? Porque esse servodriver, ele é um servodriver de entrada, tá? É um servodriver universal da série T3D. É um servodriver básico, tá, pessoal? Por isso que ele tá mais barato. Outra coisa, esse conjunto aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso você queira comprar. Você encontra ele em várias opções de potência, 400 watts, 750 watts, 1000 watts. Eu comprei os de 1000 watts, que é o que eu vou mostrar aqui no canal para vocês, tá? Mas o que eu vou explicar aqui serve para todos eles, tá, pessoal? Eu vou mostrar em detalhes aí, características, tudo que você precisa saber, fica ligado, tá? Mas se você quiser comprar, o pessoal já tem esse conjunto aqui no Brasil. Você vai comprar no AliExpress, mas já está no Brasil. O link está na descrição, logo abaixo aqui do vídeo. Tem um link que vai direto para a página. Só uma informação, pessoal, que é o seguinte, para você não comprar errado, para você saber o que você está fazendo. Você vai encontrar eles de 400 watts, 750 watts, 1000 watts e vai encontrar ele também com freio, tá? O que eu comprei é o de 1000 watts sem freio, tá bom? Você vai encontrar com freio também. É só para você acabar não comprando errado, saber o que você está fazendo, tá? Quais são as características desse servomotor e desse servodriver aqui? Ele tem um controle digital completo, avançado, né, para motores AC, tem encoder de valor absoluto. Você consegue configurar o servodriver para trabalhar de 3 maneiras diferentes. Você consegue configurar ele para trabalhar com controle de posição, ou seja, o foco dele é posicionamento. Você consegue trabalhar com ele com controle de velocidade, onde o foco vai ser a velocidade, e você também consegue trabalhar ele com controle de torque, onde o foco é o torque, tá? Então você consegue colocar nesses 3 modos. O que a gente vai utilizar na CNC Halter é o modo de posição, tá? O controle de posição. Daí a gente tem também uma característica desse servodriver que dá para você colocar vários servomotores nele, tá? Lá no manual, na última página, tem vários motores que dá para você controlar com esse servo, tem a listinha lá dos motores, tá bom? Ele tem função completa de proteção contra falhas e monitoramento de status. Ele é simples, tá? Ele tem 4 entradas digitais, 4 saídas digitais e é um servodriver de entrada, por isso o valor é baixo, tá? E a vantagem de comprar nessa loja específica que a gente está comprando é porque já está no Brasil, não vai pagar imposto de importação. Dito isso, vamos lá, eu vou mostrar agora as perguntas. Por que que eu estou fazendo esse vídeo, pessoal? Eu vou mostrar as principais perguntas que vocês fizeram no vídeo passado e vou esclarecer todas elas nesse vídeo, tá? Então, fica ligado, se você não tem conhecimento de servomotor, vai ser uma aula bem legal, onde eu vou explicar bastante coisa que vai abrir sua cabeça e vai te ensinar como escolher tanto o motor de passo, quanto o easy servo, quanto o servomotor, tá? Vai ajudar você para isso. Eu vou te ensinar a você mesmo descobrir qual é melhor para você. Olha só, pessoal, eu tenho esse easy servo aqui, ó, que é um motor de passo padrão NEMA 34. Isso aqui é um easy servo de 80 kgfs. E olha só como que ele é. Ele é um motor de passo normal e ele tem um encoder aqui na parte de trás, tá? Então é um motor de passo com encoder. Esse é um NEMA 34 de 80 quilos. E o servomotor que a gente comprou é esse carinha aqui, olha só.
ele é um motor com encoder, tá? Note que ele não tem a mesma furação, tá? O NEMA 34, ele é maior, a furação dele é NEMA 34. Se eu não me engano, a furação desse aqui deve ser NEMA 32, tá? NEMA, pessoal, é o sistema de furação. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando sobre NEMA, por que que chama NEMA, por que que tem esses números, tá? Mas quando você fala em NEMA 34, NEMA 17, NEMA 23, você está falando da distância entre os furos de fixação, tá? É só isso. Então qualquer motor no padrão NEMA 23 vai se encaixar no mesmo local, porque tem o mesmo padrão de furo. NEMA 34 tem o mesmo padrão de furo, todos eles. NEMA 32, o mesmo padrão, tá? Então, NEMA é o padrão de fixação. Só isso, tá? E olha só aqui, ó. NEMA 34 de 80 kg e o nosso servomotor de 1000 watts, tá bom? Só para vocês verem aí o tamanho deles. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês então as perguntas aí que me foram feitas. Olha só, o Ney Studio, ele falou o seguinte: eu ouvi falar que os motores de passo para CNC que trabalham usinando madeira seria melhor por causa do pó e que o servomotor seria mais sensível à poeira. Será que é verdade isso, pessoal? Eu vou explicar para vocês então se isso é verdade. Fica ligado então, porque eu achei bem interessante essa pergunta. Eu nunca tinha ouvido falar alguém comentando isso daqui, tá? Eu achei legal e eu vou explicar para vocês aí se isso aqui é verdade ou não. Aqui o Aprendeu com o Pai e o Rodrigo Regis, eles fizeram praticamente a mesma pergunta, tá? Eles estão montando uma halter com motores Easy Servo ou motores de passo de 120 kg, né? O Rodrigo está montando com Easy Servo, o Aprendeu com o Pai está falando que ele está utilizando motores de 120. Não importa, aqui os dois estão utilizando motores de 120 kg e eles querem saber se esse servomotor de 1000 watts que eu comprei, se seria a melhor opção para eles colocarem na máquina deles ao invés do motor de 120 kg, tá? E o Iron FS, ele está perguntando qual a diferença de um NEMA 34, se é superior ou inferior ao servomotor. Pessoal, aqui já tem uma confusão na pergunta dele, porque NEMA 34 não é um padrão, não tem torque aí, não tem força, não tem nada. NEMA 34 é a fixação, tá? Ele está falando se a fixação NEMA 34 é superior ou inferior à do servomotor. Eu sei que não é isso que ele perguntou, tá? Ele não quis perguntar sobre a fixação. Ele quis perguntar se motores NEMA 34 são melhores ou piores que esse servomotor, tá? Só que na pergunta aqui precisaria ter um complemento. Ele poderia falar: eu tenho um motor NEMA 34 de tantos kgfs e eu quero saber se ele é melhor ou pior que esse servomotor. Mas beleza, essa pergunta dele vai se enquadrar também aqui na dos outros dois, porque esses motores de 120 kg provavelmente é um NEMA 34, tá? Então eu vou responder essas três perguntas aqui, né, na mesma resposta. E vou falar também aqui dessa diferença dos motores de passo para o servomotor, se tem diferença aí com relação à poeira, pessoal. Olha só que legal, achei bem interessante. Você não encontra esse tipo de informação no YouTube, então eu queria que você já deixasse um like aqui nesse vídeo só por causa disso, tá? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o gráfico. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Isso aqui é um gráfico, olha lá, de um NEMA 34 de 12 Nm. O que é 12 Nm? É 120 kgfs, tá, pessoal? 12 Nm é aproximadamente 120 kgfs. E olha o gráfico que eu tenho aqui, tá? Talvez não dê para vocês verem os numerozinhos aqui embaixo, mas eu vou falar para vocês aí o que é. Primeira coisa, o que são essas duas linhas na tela? A linha azul e a linha laranja. Aqui a gente está fazendo o seguinte, pessoal. Eu entrei na internet, fui atrás de um motor Easy Servo de 120 kg, tá? E peguei o gráfico no datasheet daquele motor específico. Esse gráfico serve para todos os motores de 120 kg? Não, pessoal. Esse gráfico é daquele fabricante específico que eu peguei. Cada motor que você for comprar, o fabricante vai ter o gráfico dele para te mostrar, tá bom? Então, esse daqui é só para ilustrar. Eu peguei um motor qualquer de 120 kg e aqui o fabricante fez um gráfico utilizando duas situações, pessoal. Na que está em azul, ele está alimentando o driver com 60 volts corrente alternada. E na linha laranja, ele está alimentando o mesmo driver com 48 volts. E olha só, aqui você já vai ver que o gráfico azul está superior. E é por isso que eu falo para vocês,
Qual fonte que você vai utilizar para alimentar o seu driver? Coloque sempre a maior tensão possível. Isso vai fazer com que você tenha um desempenho melhor no seu motor. Ah, é pouca coisa. Tá bom, é pouca coisa, mas é melhor, tá? Então, se você puder, coloque sempre uma fonte no máximo, né, o mais próximo do máximo do seu driver. Então, vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês o que está acontecendo. Aqui nessa coluna, a gente tem Newton-metro. Então, vai de 0 a 12 newtons. Por quê? O motor é de 12 newtons, que é 120 kgfs. E aqui embaixo, nós temos de 0 a 1.500 RPM. Então, dá para você já notar de cara que quanto maior o RPM, a força do motor, ó, despenca, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu tenho um motor de 120 quilos. Primeiro que não tem nada aqui no 12 newtons, olha só. Já começa aqui para baixo, tá? Por quê? Porque para ele ter esses 12 newtons que ele fala, seria uma condição extrema, praticamente o motor é quase parado, tá? Para ele ter 12 newtons. Então começa que se você já coloca um motor de 120 quilos, ele já nem tem 120 quilos, tá? Quando ele estiver rodando. Porque ele já começa aqui, ó, em 100 RPMs. Em 100 RPMs, ele está dando, se tiver com uma fonte de 60 volts, ele está dando 10 ponto alguma coisa, tá? Ou seja, o 120 já caiu para 100. E se você estiver alimentando com 48 volts, ele não chegou nem no 100 ainda, tá? Ele está tipo 95 kgfs. Então, a 100 RPMs, o seu motor de 120 quilos, dependendo da fonte que você estiver utilizando no seu driver, ele vai estar entre 95 e 105 quilos, tá? Você já perdeu aí 15 quilos a 100 RPMs. E olha só, se você aumentar para 200 RPMs, fonte de 60 volts, você já caiu para 80 kgfs. Fonte de 48 volts aqui, você já caiu para praticamente 70 kgfs. E olha só, pessoal, um motor de 120 quilos a 200 RPMs, você já tem ele a menos de 80, tá? Já está com menos de 80 quilos. Se você passar para 300, ele vai cair para 60 e alguma coisa, vai cair para 50 e alguma coisa. Se você passar para 400, olha o que interessante aqui, ó, 400 RPMs. Se você estiver alimentando com 60 volts, você vai ter por volta de 50 kgfs. Agora, se você estiver alimentando com 48 volts, você chegou em 4 newtons, que é 40 quilos, tá? Aqui, ó, pessoal, nesse ponto aqui, o seu motor de 12 newtons, que é 120 kgfs, está com 40 quilogramas, tá? De 120 para 40. E olha como vai ficando isso, pessoal. Se a gente chegar aqui em 800 RPMs, o seu motor de 120 kg, driver com 60 volts, ele vai estar dando mais ou menos uns 25 kg, e com 48 volts ele vai estar dando 20 kg, pessoal. Então o seu motor de 120 kg, se estiver rodando a 800 RPMs, ele vai estar equivalente a um de 20 kg. O torque dele vai estar com 20 kg, ou seja, motor de passo não foi feito para altas rotações. Ele só vai ficar numa faixa aceitável de torque se ele tiver em baixa rotação, pessoal. Olha o que acontece a 1.500 RPMs, pessoal. O seu motor de 120 quilos vai estar com menos de 20 quilos. Praticamente vai estar com uns 12 quilos aqui, ó. Isso aqui é bizarro, né, pessoal? Isso aqui é bizarro. Um motor de 120 quilos vai cair para 12 quilos se você estiver rodando ele a 1.500. É por isso que se você aumenta muito a velocidade do motor de passo, por exemplo, você que já montou uma máquina, você colocou lá seu motor de passo, você vai lá, configura uma velocidade, manda a sua máquina se mover, ela move, você vai lá, aumenta um pouquinho, manda ela se mover, ela move. Você aumenta mais um pouquinho, a máquina começa a ganhar velocidade, de repente o motor abre o bico, para, né, daquela patinada, por quê? Ele perdeu tanta força que agora ele não tem mais força para mover a sua estrutura. E daí o que você tem que fazer? Tem que colocar um motor mais forte. Cada vez colocar um motor mais forte para você ter mais velocidades. Por quê? Qual que é o seu erro? Se você está querendo mais velocidade, né, motor de passo não é indicado para isso, tá? Se você já está com 120 quilos, você vai ter que colocar motores cada vez maiores para conseguir ter um torque suficiente em tal velocidade que você quer trabalhar.
Então o que vai acontecer? É por isso que quando você quer, né, a gente que monta máquina CNC, halter, por exemplo, e a gente quer mais velocidade, a gente vai aumentando o torque do motor. Ah, coloca um motor mais forte, um motor de passo mais forte, que daí você consegue mais velocidade. Por quê? Porque daí você pode aumentar a velocidade, ela vai cair o torque, mas ainda fica aceitável. Então, quanto maior o seu motor, né, quanto mais potente o seu motor de passo, mais velocidade você consegue pôr. Por quê? Ele vai caindo, mas ainda é suficiente para mover a sua estrutura. Mas na verdade, por exemplo, você está colocando um motor de 120 kg para mover a sua estrutura, mas na velocidade que ele está trabalhando seria equivalente a um motor de muito menos torque, tá? De muito menos kgfs. Então isso aqui é só para vocês verem como funciona o motor de passo. O que faz o motor de passo perder a força não é os micropassos, tá, pessoal? O que faz ele perder a força é a velocidade. Quanto maior a velocidade, mais torque ele vai perdendo. Por que o pessoal associa um pouco a micropasso? Por quê? Quando você aumenta os micropassos, né, no driver, você precisa aumentar a velocidade, porque cada vez que você divide o passo, você precisa de mais passos para ele andar o mesmo tanto. Então você tem que aumentar a velocidade. E daí o que acontece? Você começa a aumentar a velocidade, ele perde força. Mas ele não está perdendo força porque você aumentou o micropasso. Ele está perdendo força porque você aumentou a velocidade. Aumentou a velocidade, a força despenca, tá? É isso que você tem que ter em mente. Então, às vezes é melhor você aumentar, né, o micropasso, ou seja, não dividir tanto o micropasso. Para quê? Para que você não precise tanta velocidade. Certo? Deu para entender essa diferença? Não é o micropasso que derruba o torque do seu motor. É porque você tem que compensar com velocidade. E daí, se você aumenta a velocidade, você perde o torque do motor de passo. Agora, a gente vai entrar nas características do servomotor que eu comprei, que é o de 1000 watts. Mas eu vou falar sobre os outros também que tem na loja, tá? Que é o seguinte. Pessoal, esse link que eu deixei na descrição, para você ir na loja no AliExpress, que tem esses kits já no Brasil, lá você tem servomotores de 400 watts, 600 watts, 750 watts e de 1000 watts. Eu comprei o de 1000 watts, tá? Daí, olha só as características, tá? Se você está utilizando, se você comprar um de 400 watts, ele funciona, né, a velocidade nominal dele é de 3.000 RPMs, tá? Olha só a diferença. Ele funciona nominalmente, né, ele foi feito para trabalhar até 3.000 RPMs, mas ele tem um pico de 6.000. O de 600 watts, nesse modelo, tá, pessoal? Existem outros servomotores, eu estou falando específico do que eu comprei. Você vai ter uma tabela dessa para cada um que você for comprar. Então analise a tabela antes de comprar. É isso aqui que importa, tá, pessoal? Eu vou te ensinar como ver isso, como ver os gráficos. Então olha só, esse modelo de 600 watts, ele trabalha até 3.000 RPMs nominalmente e vai até 6.000 de pico. O de 750, ele trabalha 3.000 e vai até 5.000 de pico. Esse que eu comprei, de 1000 watts, ele trabalha nominalmente até 2.500 RPMs e vai até 3.000 de pico. Outra informação muito importante aqui, ó, nessa tabela, isso aqui são informações do motor, não do servodriver, tá? Isso aqui é sobre o motor. E olha só, a proteção da estrutura do motor é IP65, tá? Com isso daqui a gente vai matar a pergunta do meu amigo referente à poeira. Por quê? Vamos pegar a tabelinha dos IPs. Se você nunca viu isso daqui, ó, vai ser bem legal. Isso aqui também merece um like, hein, pessoal? Olha só. Essa aqui é a tabelinha do IP. Qual que é o grau de proteção que a gente viu aqui do motor? IP65, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, IP65. Olha que legal. O primeiro quadradinho aqui é referente a sólidos e o segundo quadradinho é referente a líquidos. Então olha só, no primeiro quadradinho ele é nível 6. Nível 6, olha só, nível máximo. Ele tem total proteção contra poeira. Total proteção contra poeira. E na parte de líquidos ele é grau 5. O que é o grau 5? Olha só, ele tem proteção contra jatos de água. Não é contra jatos potentes de água, nem você pode submergir ele, nem pode ficar para sempre debaixo da água, tá? Ele tem proteção contra jatos de água, ou seja, o IP65 ele é totalmente vedado contra poeira e ele tem proteção contra jatos de água. Então o que acontece? Você pode pegar esse carinha aqui
e colocar num ambiente de poeira. Então, se você pode colocar esse cara num ambiente de poeira, ele pode sim cortar madeira, ele pode trabalhar numa router que está cortando MDF, madeira, o que for. Qualquer máquina, qualquer tipo de poeira não vai entrar nesse motor. Ele tem proteção total contra poeira. O grau dele é número 6, proteção total contra poeira. Ah, ele pode ficar em um ambiente que vai ficar embaixo d'água? Não, ele não tem proteção para ficar dentro da água, nem para sempre, nem por 30 minutos. Ele tem qual proteção? Posso deixar um jato de água batendo nele sem parar? Também não. Ele tem a proteção número 5, que é, espirrou uma água nele, beleza, não aconteceu nada. Pode espirrar uma água que não vai acontecer nada, tá? Então, no caso de uma CNC que está cortando madeira, que vai fazer poeira, fuligem e tal, aquele pozinho de MDF, não tem problema nenhum. Ele tem proteção total contra a poeira. Então essa pergunta do Ney Studio, que ele ouviu falar que servomotor não é ideal para máquinas que trabalham com madeira, isso é uma mentira, tá, pessoal? Por quê? Porque o motor tem proteção total contra a poeira. Então vamos lá, pessoal, voltando para cá. Ó. Isso daqui, IP65, muito legal, já resolvemos. Agora a gente vai para essa informação aqui, ó. 400 watts, 3.000 RPM, 6.000 RPM, 600 watts, 3.000, 6.000, 750, 3.000, 5.000, 1.000 watts, 2.500 e 3.000. Todo servomotor dessa potência tem essa velocidade? Não, tá? Cada servomotor tem a sua característica, cada fabricante, cada modelo. Então você tem que achar essa tabela do servomotor que você está comprando para verificar, tem o RPM que eu preciso, tem a proteção que eu preciso, tá? Você precisa dessas informações. Vamos lá agora para a parte de gráfico do servomotor, pessoal. Esse aqui é exatamente o gráfico que tem lá na página onde a gente compra aquele servomotor. O link está na descrição desse vídeo, pessoal. E olha só, ele tem um gráfico aqui, eu pintei, tá, de roxo e verde para ficar fácil para vocês visualizarem. O de 400 watts tem o gráfico dele, o de 600 tem o gráfico dele, 750 e 1000. Notem que os gráficos são diferentes, tá? Cada motor tem a sua característica. Qual o gráfico que a gente vai olhar? A linha roxa, tá, pessoal? Porque a linha roxa é o uso normal do motor, tá? Então a gente vai se atentar a ela. Eu dei um zoom aqui embaixo, esse gráfico aqui, eu dei um zoom aqui embaixo, tá? Para ficar mais fácil de você ver. E olha que interessante o que acontece no servomotor, pessoal. Vamos pegar o de 400 watts. Notem que ele está falando que o nominal dele é 3.000 e ele tem um pico de 6.000. E é exatamente isso que a gente tem aqui no gráfico. Então, olha só, de 0 a 3.000, qual é o torque do motor? É constante, pessoal. Não muda. No caso do motor de 400 watts, o torque dele é de 1,27 newtons. Eu vou até marcar aqui para não esquecer, ó, 1,27 newtons. Isso que equivale ao seguinte, quando você vê aqui, eu vou dar um macete para você, mais um macete aí que vale o like nesse vídeo, tá, pessoal? É o seguinte, muita gente vê motor lá no AliExpress, por exemplo, para comprar e lá tá em Newton metro, tá? Newton metro. Daí o cara fala, eu tô vendo um motor de 1,27 Newton metro, eu não sei quanto KGF, né? Quanto que ele equivale a um motor de passo em KGFs. Para você fazer uma conta bem simples, se tiver em Newton metro, é só você passar a vírgula uma casa para a direita. Então, se está falando que o motor tem 1,27 Newton metros, é a mesma coisa equivalente a se ele tivesse 12,7 KGFs, tá? Então, aqui seria um motor de 12 quilos, tá? Então, olha só que interessante. De 0 a 3.000 RPMs, ou seja, alta rotação, né? De 0 a 3.000, comparado com o motor de passo, alta rotação isso. Ele vai manter os 12 quilos, não vai variar, pessoal, olha só. Não importa se eu estou girando a 100, a 200, a 300, a 3.000, ele vai me entregar 12 quilos de força, tá? 1,27 Nm. Mas o motor vai até 6.000, tá bom, ele pode dar um pico até 6.000, só que daí ele começa a perder. Então até o RPM ali nominal dele, ele mantém o torque. Depois daquilo, ele vai até um outro RPM, só que daí perdendo torque, tá? Então, até os 3.000, que é nominal, ele mantém, e depois ele vai até os 6.000, que é o pico, mas ele vai perdendo um pouquinho. Mesma coisa com o de 600 watts. O de 600 watts é equivalente a 1,91 Nm. Então, utilizando aquela regra, passa a vírgula uma casa para a direita de 19 KGFs. Esse daqui também, pessoal, olha só.
De 0 a 3.000, ele vai manter 19 kgfs. Ele vai até 6.000, só que daí ele perde. Vai perdendo. Note que esse aqui, ele perdeu pouco, tá vendo? Mas esse de 600, ó, perdeu bastante, tá? De 3.000 a 6.000, ele começa a perder bastante torque. Mas até os 3.000, que é o nominal dele, ele não perde torque. O de 750, ele é de 2,4 Nm. Então, se a gente passa a vírgula uma casa para a direita, a gente vai ter 24 kgfs. Então, olha só, ele vai de 0 a 3.000, mantendo os 24 kgfs. E depois ele consegue até um pico de 5.000, só que ele perde um pouquinho da potência dele. Não perdeu muito aqui não, tá? No caso desse motor. No meu caso que eu comprei o de 1.000 watts, que ele é 3,8 Nm. Passando a vírgula, né, uma casa para a direita, 38 kgfs, tá? Ele está quase ali no 4 newtons, tá? No motor estava falando 4 newtons, mas ele é quase 4 newtons, tá? Quase 40 quilogramas, 38, tá? E lá no caso do 1.000 watts, ele vai de 0 a 2.500, mantendo os 38 kgfs. Depois ele vai até os 3.000, perdendo um pouquinho, tá? Então é bem interessante e essa é a vantagem do servomotor. Se ele tem um nominal de 3.000, um nominal de 2.500, ele vai manter o torque naquela velocidade, pessoal. Ele não vai variar o torque enquanto ele estiver naquela faixa nominal. Ele vai manter o torque. Isso que é importante. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês que vocês vão pirar a cabeça de vocês. Olha só. Eu peguei esse gráfico aqui do Easy Servo de 120 kgfs e coloquei também o gráfico dos servomotores juntos. Olha a diferença, pessoal. Olha como que é. Aqui a escala desse gráfico está de 0 a 1.500 RPMs. Então olha isso. Meu motor de 400 watts, meu servomotor de 400 watts, ele começa ali com os 12 kg dele e vai 12 kg até o final. Ele não tem variação. O de 600 watts começa ali com os 19 kgfs e vai até os 1.500 RPMs ali sem variação. O de 750 watts, ele está ali nos 24 kgfs e ele mantém sem alteração. O de 1.000 watts, que é o que eu comprei, ele está ali perto dos 40 kgfs e ele mantém sem variação. Ao longo que o motor de passo de 120 kg, se você começa a variar a velocidade, olha só o que acontece. Nesse ponto aqui, o motor de 120 kg passa a ser a mesma coisa que o servomotor de 1.000 watts que eu comprei. Então aqui eu já estou respondendo a pergunta daquelas pessoas que falaram: eu tenho um Easy Servo de 120 kg, eu tenho um motor de passo de 120 kg. Mantenho ele na minha máquina ou troco por um servomotor de 1.000 watts? Daí o que eu vou falar para você? Depende. Se você for trabalhar nessa faixa aqui de RPM, aqui, ó, o seu motor de 120 kg está ganhando. Vai te entregar mais força. Você precisa trabalhar nessa faixa aqui, ó. Nessa faixa aqui de velocidade, seu motor de 120 kg e o seu servomotor estão equivalentes, tá? Então eu fiz meio grosseiro, tá, pessoal? Mas só para vocês verem que aqui tá mais ou menos a mesma coisa, tá? Então nessa faixa aqui tá equivalente. Você vai colocar o quê? O que é mais barato, né, pessoal? Agora, se você precisa trabalhar nessas velocidades aqui, ou superiores, ou maior, você está perdendo dinheiro colocando um Easy Servo, porque não vai chegar, né? Não é que você está perdendo dinheiro, você não está conseguindo fazer a sua máquina funcionar do jeito que você quer. Você precisa colocar um servomotor. O que importa, pessoal, é a aplicação. Se você precisa de um motor para trabalhar em baixa rotação, não faz sentido você colocar um servomotor, sendo que você pode colocar um motor de passo. Ah, mas daí eu preciso de posicionamento, de precisão. Tá, você pega um motor de passo que ele tem 200 pulsos, você coloca um driver e divide esse passo para ter mais resolução. O motor de passo vai te entregar bastante resolução, tá, pessoal? Só que com baixa rotação. Ah, eu preciso de mais velocidade. Daí você vai
partir para motores de passos maiores ou vai partir para servomotor, depende da velocidade que a sua máquina vai precisar ter, certo? A grosso modo, o servomotor sempre vai ser melhor, porque ele tem garantia de posição, garantia de velocidade e garantia de torque. Você sabe como posicionar com precisão, você sabe que tem velocidade, que não vai perder o torque na velocidade. Agora, você precisa disso? Se você precisa de na sua máquina, no seu projeto, precisa de baixa rotação, você pode colocar um motor de passo que é muito, muito mais barato, tá? A gente está falando aqui desse conjunto de servomotor que eu comprei, que na verdade é um servomotor de entrada, tá? Um baixo custo. Existem servomotores muito mais potentes, com muito mais recursos e com preço muito mais caro, tá, pessoal? Isso aqui a gente está falando de um servomotor de entrada, básico do básico, tá? Mas que, dependendo da situação, é muito mais competitivo, né? E muito mais interessante do que um motor de 120 kg, dependendo da região que você quer trabalhar. O motor de 120 kg não vai suprir, tá? Eu não ia fazer esse vídeo teórico, eu já ia partir para um vídeo prático, mostrando aí como fazer as ligações, como fazer as configurações, mas eu achei interessante fazer esse vídeo para mostrar como que você olha o gráfico, tá? Para mostrar como que você olha aqui as informações no motor que você está comprando. Essas tabelas existem para o motor de passo, para o easy servo, para o servomotor. Olha a tabela, veja o que você precisa saber. Sua máquina vai ficar na poeira, então você vai ter que ver qual é o grau IP do seu motor. Sua máquina precisa de velocidade, você tem que saber qual é a RPM que esse motor vai trabalhar e ver o gráfico dele. Em tal velocidade o torque vai manter? Não vai manter? Vai acontecer isso daqui com o motor de passo, mas eu vou trabalhar nessa parte de velocidade, então o motor de passo vai atender. Ah, eu quero trabalhar nessa faixa de velocidade, o motor de passo não vai atender, pessoal. Tá? É isso que você precisa ver. Se você gostou desse conteúdo, se você achou que isso aqui agregou no seu conhecimento, deixa o like aí, pessoal, para fortalecer. Se inscreve no canal se você não está inscrito. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês quando você tirar o seu servo driver, quando você tirar o seu servo motor, o que você tem que fazer primeiro, como que você testa antes de qualquer coisa, como que você faz o teste antes de ligar nas controladoras. Eu vou te mostrar como fazer isso e depois eu vou fazer um vídeo específico para cada controladora, como que você vai ligar o servomotor e o servo driver nas controladoras, para ficar bem fácil, bem didático, tá? Não tem muito conteúdo desse tipo de servomotor em português, pessoal, então me ajuda, deixa o like aí para fortalecer esse vídeo, tá? E se inscreve no canal para você ser avisado da próxima vez que eu postar um vídeo de servomotor. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa sobre servomotor. No próximo vídeo, então, a gente vai começar com as primeiras ligações, qual é o teste que você tem que fazer quando você compra, o que você faz pela primeira vez. Então é isso, deixa o like para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos e compartilha no seu Facebook. Não se esquece, pessoal, se inscreve no canal para você ser avisado quando eu postar o próximo vídeo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.